Glória a Deus. Nessa noite, nós vamos participar desse estudo bíblico, amém? Nesta quarta do propósito. Quem gosta de estudar a Bíblia? Quem gosta de meditar, amém? A Bíblia ela não foi feita só para ser lida, mas a Bíblia foi feita para que nós viéssemos meditar, ou melhor dizendo, nos alimentarmos, porque ela é luz, ela é alimento, amém? Ela é bússola, ela é remédio, e nós nessa noite, em nome de Jesus, estaremos meditando. Nesse estudo aqui, irmãos, o crente e a oração. Amém? O crente não pode ficar sem orar. O crente não pode ficar sem ter comunhão com o Senhor. E para ter comunhão com Deus é necessário que o crente venha ter intimidade com Ele. Passe momentos conversando com Ele. Afinal de contas, toda pessoa gosta de estar perto do seu melhor amigo. Não é verdade? De conversar com o seu melhor amigo. E o nosso melhor amigo, quem é? É o Pai, é Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus quando o pecado entrou. O pecado entra e tira a comunhão do homem com Deus. O homem conversava com Deus todos os dias na viração do dia. Mas ali quando ele desobedece, o que é que acontece quando o homem ele desobedece? Ele se escondeu. Amém? E o homem se esconde muitas das vezes de Deus. E Deus está à procura do homem. Deus quer continuar conversando com o homem. Amém? E o pecado fez essa separação. Tirou essa comunhão de Deus com o homem. E a oração na vida do crente é fundamental. Amém? Eu posso dizer até que é a respiração do Espírito. É a respiração da sua alma. Então, irmãos, nós vamos aqui meditar em textos bíblicos. E a palavra do Senhor, ela nos limpa, ela nos lava, ela nos fortalece, ela edifica e ela traz um alinhamento para nós e nos mostra em que direção nós devemos seguir. Amém? Vamos lá? O ser humano não sobrevive sem o oxigênio. Precisamos dele para viver, assim como dependemos do ar para viver. Também nossa vida espiritual depende da oração. Amém? Nossa vida física depende de alimentação do oxigênio. Mas a nossa vida espiritual, ela depende de quê? De oração. Amém? Vida espiritual forte. Uma vida espiritual robusta. É uma vida que é alimentada pela oração, pela comunhão com o Pai. Amém? Vamos lá. É através da oração que nós relacionamos com o Deus que nos salvou. Amém? Eu não entendo como uma pessoa que diz que vai viver com Deus lá no céu eternamente não gosta de conversar com Ele. Eu vou morar no céu. O céu é uma vida eterna, irmãos. Como é que eu vou morar com Ele lá nos céus se eu não gosto de conversar com Ele?
Se ele é um estranho para mim, se eu não tenho intimidade com ele, se ao acordar é aquela oração rápida, amém? Fast, tem fast food, né? Alimento ávido, fast oração. Senhor, meu Deus, abençoe esse dia, não sei o que. É jogo de futebol, é? É radialista. Senhor, abençoe esse dia, não sei o que, amém. E aí, acabou. Aí passa o dia inteiro sem conversar com ele, sem buscar a ele. Não é verdade? Amém. Através da vida de oração, nós tornamos íntimos do Senhor. Amém? Então nós queremos o que com o Senhor? Intimidade. O Senhor também quer de nós o que? Intimidade. Amém. Vamos lá, Felipe. O que é oração? Tem muitas pessoas que têm vários conceitos errados do que é oração. Vamos aprender aqui? Vamos lá. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Amém? Já foi dito certa vez que oração não é um monólogo onde só você fala, mas oração é uma conversa com Deus. A oração você fala e você tem que esperar Deus falar com você, porque Deus fala aos nossos corações. É no momento de oração que nós somos o quê? Confrontados. A gente entra na presença e daqui a pouco o Senhor começa a nos mostrar o que nós precisamos mudar. Isaías foi assim, irmãos. Isaías, né? O que era que Isaías sempre falava, eu aprendi. Isaías ficava assim, ó. Ai de ti, povo pecador. Ai de ti, Israel. Amém? Mas quando ele teve o encontro com Deus, ele disse o quê? Ai de mim. Eu estou mais santo porque hoje eu orei 2 horas de relógio. Amém? Não. Quando você se aproxima mais de Deus, mais pecador você se sente. Quando você se aproxima do Pai, do Senhor, do Santo dos Santos, mais necessitado você se sente, incapaz, pequeno você se sente. Amém? Porque a luz, ela mostra onde nós estamos falhando, onde nós precisamos melhorar. Então, oração é uma conversa com Deus. É um processo de comunicação dinâmico que promove um relacionamento entre o homem e Deus. Nós vamos melhorar se nós orarmos. E se dermos lugar ao Senhor, aquilo que Ele fala e cobra de nós. Porque também o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Ele diz, Carlos, não faça. Carlos, não vá. Carlos, não é assim. Mas vai depender agora de eu e você obedecermos a Ele. Obedecermos a Ele. Vamos lá? Através da oração, o servo de Deus apresenta a Ele o seu louvor. Amém? Petição e intercessão. Espera de Deus resposta. Amém? Você ficaria feliz se o seu pai não lhe honrasse, se o seu filho não lhe honrasse? E se o seu filho só chegasse a você só para pedir coisas? Se o seu filho só olhasse para você como um banco? O banco é onde você vai sacar dinheiro. Amém?
ou gerente de banco para pedir dinheiro, você ficaria, como você se sentiria? Ou se seu filho só ligasse para você, morasse em outra cidade, mas quando ligasse para você, ou sua filha, você disse mesmo assim, misericórdia, já vai me pedir alguma coisa. Que é assim que funciona. Amém? Pai, mãe, eu estou ligando para saber como o Senhor está. Pai, mãe, o Senhor, a senhora é maravilhosa, é maravilhoso. Me criou, oh, glória. Hoje eu acordei com vontade de te bendizer. Falar palavras bonitas. Mas não, tem pai e mãe que diz assim, ó. Misericórdia, ligou. Ei, Jesus, já vai pedir alguma coisa. Já está passando por algum problema. Assim é Deus, a oração. A oração não é só para pedir, não. Amém? Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Na oração existe a petição, porque a Bíblia diz. Não é proibido pedir coisas ao Pai, a Deus, não. A Bíblia até diz, pedi, pedi, mas dá-se-vos-á. Temos que dar também. Temos que dar o louvor, a adoração. Amém? Dar aquilo que Ele nos pede. Então veja bem. Petição, louvor, inclui tudo. Tem pessoas que... O que é que Jesus ensina? Quando chegar o Pai, diz o quê? Pai nosso. E o que é que diz? Jesus ensina, santificado seja o vosso nome. Amém? Aí começa a adorá-lo. E aí Jesus começa, ensina as pessoas a pedirem, né? Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Intercessão, petição, intercessão. E louvor. E depois, espera de Deus o quê? Respostas. Que é no tempo dele, né? No nosso não. O problema é que nós queremos rápido. E hoje o sistema, o mundo, as coisas são rápidas. As coisas são fast. Fast é em inglês, quer dizer rápido. Fast food, alimento rápido. Um monte de coisas, né? O que mais aí? O que mais fast aí? Amém? A internet é fast. E hoje a gente pega um controle, muda logo. Tchá, tchá. Não é verdade? As coisas são bem ligeiras, rápidas. E nós queremos que o Senhor nos responda logo. Amém? Vamos lá. Quando devemos orar? É uma pergunta. Quando é que nós devemos orar? Só quando as coisas complicam? Só quando está difícil? Orar é conversar com Deus. Então, quando nós devemos conversar com Deus? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,17. Está escrito o quê? Orai sem cessar. Amém? Isso é uma falha nossa. Pastor, o senhor quer tirar uma de santarrão? O senhor está dizendo, não, irmão, falta isso em mim. Eu sou igual a você. Eu sou igual até quem está assistindo aí. Porque tu está sendo gravado. Muitas das vezes esquecemos de pedir a Deus, de lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque a palavra diz, Ele tem cuidado de vós. Esquecemos isso. Amém? Então a palavra diz o quê? Orai sem cessar. Você pode orar lavando louças. Amém? Isso eu aprendi quando era novo convertido. Em uma revistinha de estudo bíblico. Como? Não foi de um livro. Como orar sem cessar? Se eu tenho muitas atividades domésticas. E aquele escritor ensina, quando você estiver lavando o prato, você pode orar, Senhor, me deixa mais limpo que esse prato, em nome de Jesus. Amém? Está lavando roupa, ô Senhor, limpa os meus pecados, limpa a minha vida, Senhor. Amém? Está trabalhando, está levantando uma parede, vai falar como?
Aí a gente já está fazendo assim uma, tipo, analogia, né? Ó Senhor, abençoa, como eu estou fazendo essa parede, cria uma muralha de impedimento para que o diabo não me toque. Senhor, em nome de Jesus. Durante todo o dia você pode orar. Orar no ônibus, orar no carro, orar na moto, orar trabalhando. Amém? Senhor, abençoa, Senhor, visita lá meu familiar, visita lá, Pai, aquela pessoa. E você está conversando com o Pai. Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Amém? Hoje não deu tempo, eu saí correndo, tomei aquele café corrido. Mas aqui agora, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo no posto de saúde, ou estou indo fazer uma atividade. Mas abençoa, meu Pai, em nome, eu sei que o Senhor está aqui. E Ele vai te ouvir. Maravilha, né, irmãos? E vai evitar aquelas murmurações. Que droga, estou atrasado, hoje não vai prestar lá no trabalho. Porque você está falando com Deus. Vamos lá? Porque o Senhor nos orienta a estarmos em constante vigilância e oração. Por quê? Então nós vamos ver agora. Em Mateus 24, 26, 41, a palavra diz o quê? Por que nós devemos orar? Por que aí, ó? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Olha que primeiro, Jesus fala em vigiar. Porque não adianta nada você estar orando e não estar vigiando. Amém? Vigiar. Não adianta nada você estar conversando com Deus e não estar vigiando. Para quê? Para quê? Por que nós devemos estar sempre orando? Ó? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito, ó, o Espírito com E minúsculo, Espírito com E minúsculo, que espírito é esse? O espírito humano, nosso espírito. Quando você vê na Bíblia, o espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. O espírito está pronto para ir morar com Deus, para estar com o Senhor. Amém? Mas a carne é o quê? Fraca. Amém? Tem as suas fraquezas, tem as suas debilidades, tem as suas tendências, tem as suas quedas. Carne fala-se muito de natureza, como já foi dito aqui. Natureza de papai e mamãe. Papai e mamãe era bruto, era ignorante, é por isso que eu sou assim. Meu pai era assim, eu também sou. Amém? Natureza de papai e mamãe. Minha mãe era geniosa, eu também sou. Meu pai era muito quieto, por isso eu sou quieto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? A carne é fraca. Por isso devemos estar sempre em oração, vigilância e oração. Como é que o diabo vai vencer a gente, irmãos? Ou como é que nós iremos perder lutas, batalhas, se nós estivermos em oração? Vai ser difícil a gente perder. Então vamos lá. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, de novo, ó. Porque o diabo não é uma metáfora, o diabo não é uma ilusão, o diabo existe. Na realidade, ele quer que nós pensemos, ele quer que nós venhamos a pensar que ele não existe. Não é verdade? Vosso adversário, nós temos um adversário, é o inimigo de nossas almas. Ele tem inveja do homem porque hoje o homem é um espírito com corpo. Amém? E ele perde o seu corpo, hoje ele vaga.
ele quer se expressar aqui nesse mundo físico. Ele é do mundo espiritual. E para se expressar no mundo físico, ele quer se apossar de um corpo. Não é verdade? E nós somos alma, corpo e espírito. Então, o nosso adversário anda em derredor. Amém? Porque quem anda ao redor do crente, a Bíblia diz o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra-os do mal. Mas o diabo está ao derredor. Amém? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sempre está buscando a quem possa tragar. Aquele irmão, aquela irmã, eu já notei, ele é sagaz. Ele está sozinho, ela está sozinha, porque ela está longe de Deus. Ela não está orando, já estou notando. Eu faço assim, né, irmão? Que isso é tipo uma analogia. Viu, Walter? Inimigo pode estar assim, ó. Estou percebendo aqui, ó. Estou percebendo aqui. Damiana já tem 1 mês que não ora. Não conversa com Deus. E aí, eu quero tragar. Eu vou buscar quem eu posso tragar. Aquela ali eu não posso. Aquela ali está cheia. Aquela ali está buscando ao Senhor. Aquela está cheia do Espírito Santo. Eu não posso. Mas essa aqui, esse aqui, eu estou buscando. Eu vou tragar. Amém? Foi o que aconteceu com Eva no jardim. Quando Eva estava só, vacilante, longe do seu esposo. Amém? A serpente veio. O inimigo incorporou dentro da serpente e veio tentar ela, mas estava sozinha. E disse, colocou dúvidas no coração de Eva. E disse, não, você pode comer do fruto, porque no dia em que você comer, Deus sabe que os seus olhos abrirão e você vai se tornar como, bora botar assim, como uma deusa. Como Deus, igual a Ele. E enganou tudo. E hoje nós pagamos certo preço por sermos descendentes deles. Mas veio o último Adão, que é Jesus Cristo, e arranca o pecado no seu corpo. Amém? E hoje temos a vitória em Cristo Jesus sobre o pecado. Glória a Deus. Quem pode dar um glória? Glória a Deus, amém? Vamos lá. Aí foi 1 Pedro 5,8. Vamos. Qual o segredo para termos nossas orações respondidas? Qual o segredo para que venhamos ter as nossas orações respondidas? Nada é por acaso. Mateus 21:22. E tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Ó o segredo, a fé. Amém? A fé remove montanhas. É um dito popular, mas tirado da Bíblia. Porque a Bíblia diz, se você tiver fé, vai pegar essa montanha, lançar para o mar, né? Então a fé remove montanhas. A pessoa que tem fé, irmãos, ela pode ser da religião que for. Você vê pessoas de religião, mas se coloca a fé em Deus, em Deus. Eu estou falando Deus de Israel. Quantas pessoas aí tira coisas de Deus? Porque salvação é uma coisa, agora a bênção é outra. Quantos leprosos foram curados? Hein? Quantos leprosos foram limpos? 10.
Amém? Só um voltou para agradecer. Mas todos receberam a bênção. Amém. Então, esse é um dos segredos. Amém? Crê que você vai receber aquilo que você está pedindo. Porque fiel é aquele que prometeu. Vamos lá? Qual o melhor modo de apresentarmos nossa oração ao Senhor? Vamos lá? Qual o melhor modo? Qual o melhor modo? Mateus 6,6. Jesus ensina como orar. Você vê que o Senhor nos salva, não deixa o homem aqui à toa, ele dá uma bússola, ele dá direcionamento, ele mostra o caminho. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. Deus vê coisas, Deus te vê. Amém? E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Isso mostra que eu não preciso. Não, Deus só vai me ouvir se eu der um grito. Amém? Tem que ter, muitas das vezes nós clamamos. Deus só vai me responder se eu vou chamar a atenção dele agora. Meu Deus! Muitas das vezes não é fé, é desespero isso. Isso não retrata a fé, muitas das vezes é um desespero, é incredulidade no Deus que nós servimos. E o Senhor manda a gente chamar ele de Pai de novo. Pai é quem tem intimidade para chamar ele de Pai. Quebrar as barreiras, chamar ele de Pai. Teu Pai que te vê em oculto. E Deus sabe até as coisas em oculto que vai acontecer. Amém? E ele responde as orações que nós fazemos para ele. Vamos? Ao nos orientar a estarmos orando em secreto, o Senhor Jesus quis nos mostrar a relação de intimidade que devemos ter com o Senhor quando oramos sozinhos. Melhor, a intimidade você tem com Deus quando você ora sozinho. Tá aquele som, tá aquele barulho na sala, fecha essa porta aí. E aí você começa a orar com o Senhor e o Senhor começa a falar com você. Amém? Conosco. Podemos abrir o nosso coração para Ele. Senhor, o Senhor sabe que eu sou nervoso. O Senhor sabe que eu estou com ódio mesmo. Eu não quero perdoar aquela pessoa. Ela me fez o mal. É para se abrir. É para vomitar tudo, irmãos. É para ficar, em outras palavras, perante o Senhor, nu. Nos despirmos de toda máscara, de toda roupa. Amém? E ficar visíveis para Deus. Deus, o Senhor sabe como eu sou. Amém? O Senhor sabe os meus pensamentos. O Senhor sabe os meus sentimentos, Pai. O Senhor sabe quão falho eu sou. E aí começamos a falarmos para o Senhor. A abrir o quê? Nosso coração. Sansão abriu o coração dele para a pessoa errada. Para Dalila. Olha. E por que nós não podemos abrir o nosso coração para a pessoa certa, que é Deus, que conhece os nossos defeitos, para que Ele venha agir, venha operar? Ao Senhor, nosso coração, né? Abrir o nosso coração ao Senhor com toda a liberdade. Toda a liberdade. Porque quem fala a verdade, há um dizer aí fora, quem fala a verdade não merece castigo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que a confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia.
Amém? Sem interferências. Nossa comunhão é promovida de forma muito especial com Deus. Amém? A comunhão é promovida de forma muito especial com Deus. É isso mesmo. Vamos. Quem nos ajuda em nossas orações? Você vai orar com a sua mente, a força da sua mente? Que lhe ajuda? Quem lhe ajuda em suas orações? Meu pai me ajuda. Ele fala assim, fale isso, repita isso. Você não vai ter seu pai a vida toda. Amém? É meu marido que me ensinou a orar. Ele fala assim, ora assim, fulano, assim. Você não vai ter, muitas das vezes, essa pessoa próxima vai ficar a vida toda perto de você. É meu pastor que me ensina. Não, minha pastora. Não. Quem nos ajuda em nossas orações, para que a gente não fique querendo orar com a força da mente. Aí você cansa, 5 minutos já está cansado, levanta da oração, não tem mais força, porque está orando na carne. Oração não se ora na carne. Bíblia não se lê na carne, só com o intelecto. São coisas espirituais que precisa de uma pessoa para nos ajudar. Amém? Vamos lá. Romanos 8, 26. Olha a resposta aí. E da mesma maneira também, o Espírito, com E maiúsculo, é quem? Igreja? O Espírito Santo nos ajuda as nossas fraquezas. Amém? Quem aqui é fortão? Quem aqui está forte? Eu sou forte. Eu fui para o monte. Eu oro muito. Ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Nós não sabemos como havemos de pedir. Interessante, né? Eu pensava que eu sabia como que é que eu deveria pedir. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos o que havemos de pedir. Às vezes estamos pedindo coisas que é a nossa queda. Sabemos, estamos aqui nesse mundo, precisamos de Deus mesmo. Porque só Deus vê o oculto. Só Deus vê aquilo que está além das aparências. Amém? Além daquela casa que você achou bonita. Não, eu vou comprar. Além daquele terreno, além daquele carro, além de todas as coisas. Amém? Além dos nossos olhos. Não é verdade? O irmão citou aí. E é verdade. O que havemos, nós não sabemos o que havemos de pedir. Como convém até pedir. Às vezes tem pessoas que querem tratar Deus como trata um ser humano qualquer aqui na terra. Me dê, eu quero Deus, eu quero. Bota Deus na parede, bota Ele na parede. Quem vai poder botar Deus na parede? Amém? Então, irmãos, nem como convém, a gente sabe. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No momento da oração no Espírito, o Espírito Santo intercede a Deus com palavras difíceis de se entender. Amém? Inexplicáveis para o nosso pensamento. É uma coisa secreta do Espírito Santo com Deus. Ele intercede por nós, ele pede por nós o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Quais os 3 passos que devemos dar quando oramos? Quais os 3 passos? Mateus 7, versículo 7 até o 11. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Deus quer ouvir de sua boca sua petição. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão,
pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra. Amém? Temos que conhecer o Deus que nós servimos. Muitas das vezes, porque a pessoa teve um pai meio grosseiro e tal, nós pensamos que Deus é daquele jeito. Então, se você está pedindo a Deus um pão, um alimento, né? Aquilo que vai te suster, Deus não vai lhe dar o mal. Se você pedir o bem, Deus não vai lhe dar o mal. Amém? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, isso é Jesus ensinando para os seus discípulos. Sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Jesus mesmo diz, vocês são maus. Nós somos maus, irmãos. Às vezes nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós só olhamos para o nosso umbigo. Mas se nós que somos maus, damos o melhor, procuramos, tem uns que fazem mais que os outros. Eu vejo ali Alonso abre mão de tudo pelos filhos dele. A gente vê no Dia dos Pais aqui. Eu me tudo pai. Amém? Porque Alonso é um pai mão aberta. E glória a Deus. Não nega nada. Imagina Deus, irmãos. Imagine o Pai. Isso é para aumentar a nossa fé. Ele é o nosso Pai. Amém? Vamos lá? Os 3 passos então são: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater mesmo. E o Senhor vai nos ouvir. Vamos lá? Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. É assim que se bate, ó, na oração, ó, vigiando em súplica, amém? Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, um orando pelo outro, ó. Aí Deus, ele opera. Amém? Em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo que está em você. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos, passa mais um. Súplica. Olha o significado de súplica. Pedido, igreja, pedido insistente. Santos. Santos, quem são os santos? As pessoas aprenderam que santos são imagens de Baal, imagens. Não. Santos quer dizer separados. Fomos santificados. Santo quer dizer separado. Fomos santificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, separados do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos santos da igreja de Éfeso. Aos santos de tal cidade. Quando ele escrevia. Amém? Orar por todos os santos é orar por todos os irmãos em Cristo, pelos membros da igreja, para que todos sejamos fortalecidos. Amém? Hoje é um dia disso, quarta-feira do propósito. O propósito é esse, orar pela família, orar pelos santos, orar pelo corpo de Cristo, para que nós venhamos ser edificados. Amém? Vamos lá. O que devemos evitar em nossas orações? O que devemos? Vamos. Mateus 6:5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Amém? A nossa oração não pode ser uma oração hipócrita,
A nossa oração não pode ser uma oração só para serem vista pelos outros. Isso fala de quê? De religiosidade. Amém? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio. Amém? O seu galardão, que quer dizer prêmio. Isso está falando da pessoa que ela não quer conversar com Deus, ela quer se aparecer, se apresentar, chamar a atenção. Isso é uma tentação para nós seres humanos. Sempre nós queremos aparecer, nos apresentar. Mas no momento da oração não é momento para isso, não é momento para dar show. Amém? Não é momento para mostrar só uma religiosidade. É momento para estar com o Senhor. Amém? Vamos lá, porque o horário... Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Coisas que não se deve ter na oração. Vamos? Duvidar. A oração da boca sem o coração é a seta que sai em direção ao alvo errado. A oração tem que ter coração. Amém? Ela não vai chegar a Deus. Muitos oprimiam aquela mulher, mas só uma mulher que tinha um fluxo de sangue foi que tirou a bênção do Senhor Jesus quando tocou nas orlas das vestes de Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Amém? E nós vamos ficar por aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Interessante, né, irmãos? Glória a Deus. A oração feita só com a boca, sem o coração, é como uma seta que ela atinge o alvo errado. Ela tem que atingir o coração do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A gente passou esse estudo sobre a oração. E agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Interceder. Fazer a intercessão. Na oração nós devemos fazer o quê? Louvar. Amém? Pedir e interceder. Glória a Deus. Vamos interceder em nome do Senhor Jesus. Venham o diácono Alonso. Glória a Deus. Pastor Júnior. O levita Reginaldo. Vem aqui. Glória a Deus. Vem aqui, Heleno. Vem orar também. Heleno. Aí é o meu sogro. Vai também estar orando em nome do Senhor Jesus. E Walter é homem. Walter também venha trabalhar. Venha orar também. Vem aqui. Glória a Deus. Pode vir, meu irmão. Venha. Venha. Ninguém aqui é melhor que ninguém, Walter. Ninguém aqui é 100%. Ah, porque eu não mereço. Porque... Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós apresentamos, meu Deus, esses pedidos de oração em Tuas mãos, Senhor. Essas fotografias, meu Pai, que aqui estão representando vidas, Pai. Vidas que um dia o Senhor permitiu que viesse a este mundo. Vidas com alma, com corpo, com espírito, com sentimentos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita cada pessoa, meu Deus, aqui representada nos pedidos de oração. Aqui representada nas fotografias, Senhor. Que toda doença, enfermidade, toda ação maligna, Senhor, que possa estar destruindo essas pessoas. Nós oramos e concordamos agora, ó Deus, a libertação dessas vidas. Nós batemos, nós pedimos, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Liberta elas em nome de Jesus de Nazaré. As enfermidades, a doença, a obra de macumbaria, Senhor, a opressão espiritual, meu Deus, a depressão, as doenças ocultas, misteriosas, alimentadas
dominadas por espíritos, que venha a ser repreendida agora em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus. Nós decretamos a quebra, Pai, de toda maldição hereditária nessas vidas, Senhor. Nós decretamos a tua bênção, Senhor, que cura, salve e liberta sobre essas vidas, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus.